Olá de novo, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre a transformada de Fourier, a famosa transformada de Fourier, finalmente, né? Então, a gente viu aí anteriormente como é que a gente representa um sinal que é periódico, né? Que a gente representa através de uma série de Fourier, que seria uma combinação linear de exponenciais complexas, e essa representação pode ser usada para descrever o efeito dos sistemas LTI sobre os sinais. Agora a gente vai estender tudo isso que a gente viu aí para a série de Fourier, né, para um sinal que é periódico, para um sinal que não é periódico, né? E o que acontece? A gente vai ver que uma ampla classe de sinais, incluindo todos os sinais que têm energia finita, eles também podem ser representados como uma combinação linear de exponenciais complexas. Enquanto para sinais periódicos, essas exponenciais complexas elas precisam ser harmonicamente relacionadas, que nem a gente viu lá na série de Fourier, para um sinal aperiódico, elas estão infinitesimalmente próximas em frequência, elas vão estar muito próximas em frequência, e é aquela representação da série de Fourier, que é um somatório de menos infinito a infinito, né? Ele vai virar uma integral, ao invés de uma soma, porque elas vão estar muito próximas na frequência, tá? E esse espectro aí de coeficiente resultante é o que a gente vai chamar de transformada de Fourier. Então, é uma representação agora para um sinal que não é periódico, né? E que ele vai estar muito próximo ali na frequência. E, portanto, a gente vai chamar a gente vai ter a transformada de Fourier. E a integral de síntese, né, que é o inverso lá, que usa esses coeficientes para representar o sinal como uma combinação linear de exponenciais complexas, é o que a gente vai chamar de transformada inversa de Fourier. Então, para a gente levar ele do tempo para a frequência, a gente vai chamar de transformada de Fourier, e para a gente fazer o inverso, que é trazer ele da frequência para o tempo, a gente vai chamar de transformada inversa de Fourier, tá? O desenvolvimento dessa representação para sinais não periódicos, que é o caso da transformada de Fourier, em tempo contínuo, que a gente vai ver primeiro em tempo contínuo, depois em tempo discreto, ele é uma das contribuições mais importantes de Fourier. Porque olha só o que o Fourier, qual a conclusão que o Fourier chegou para chegar na transformada de Fourier. É que a gente tem uma representação em série de Fourier para um sinal que é periódico. Como é que a gente estende isso para um sinal que é não periódico? A sacada é você ver um sinal que é não periódico como sendo um sinal periódico com período infinito. Entende? Se você pegar um sinal periódico e dizer que ele tem um período infinito, ele se torna um sinal não periódico. E essa é a grande sacada da transformada de Fourier. Então, por exemplo, na série de Fourier, quando o período t de um sinal periódico ele aumenta, né? A gente viu lá que a gente tinha o ômega zero igual a 2π sobre t. Portanto, se esse t vai aumentar, o meu ômega zero vai diminuir. Se eu fizer esse t tender para infinito, lá na série, né? Se ele fizer ele tender para infinito, o meu ômega zero vai diminuir. E aí, aqueles termos que eram harmonicamente relacionados à exponencial de jk ômega zero, eles vão ficar muito próximos na frequência, porque o meu ômega zero tende a zero, né? Então, ou seja, quando o t cresce, quando o t tende para o infinito e, por conseguinte, a frequência diminui e tende para zero, os componentes em frequência, aqueles AK, eles vão formar um contínuo. E aquele somatório da série, aquela série que era um somatório de AK, exponencial, tananã, vai virar uma integral. Então, essa que é a grande sacada da transformada de Fourier, tá? Então, vamos lá para a definição matemática da coisa agora. Como é que a gente chega na definição da transformada de Fourier, considerando aí que um sinal não periódico é um sinal periódico com período infinito. Então, considera que eu tenho um sinal x de t que é não periódico, é esse aqui que eu quero encontrar a transformada de Fourier dele. Agora, considera que eu tenho um sinal x de t, 0 de t. Ele é um sinal periódico que é formado pela repetição desse daqui de cima, tá? Então, esse aqui é um sinal que é feito pela repetição desse com período t0, tá? Então, de t0 em t0, ó, eu repito esse mesmo sinal, tá? Se a gente fizer esse t0 tender para infinito, tá aqui, né? O limite deste sinal aqui tender para infinito, ele se aproxima deste aqui. Certo? Se eu faço o período desse cara ser infinito, eu aproximo esse sinal desse aqui. Porque eu só vou ter um sinal, que é esse triângulozinho, com período infinito, tá? Então, vamos voltar lá na expressão da série. Então, esse sinal aqui, ele pode ser representado por uma série de Fourier, porque ele é periódico, né? Então, eu posso representar ele aqui como um somatório de k de menos infinito de AK de exponencial de jk ômega 0t, e o termo AK, o coeficiente da série, eu posso aqui fazer ele, né, como um sobre t0, uma integral apenas no período, né,
Eu posso fazer ele apenas no período, aqui a expressão que a gente já conhece, tá? Como x de t0, que é esse sinal periódico aqui, ele se aproxima de x de t para módulo de t menor que t0, ou seja, dentro do período, né? Ele é exatamente esse cara aqui se eu considerar ele apenas dentro do período t0, né? E ele é zero fora desse intervalo, a gente pode reescrever a equação. Olha lá. Já que eu estou considerando que o meu período é infinito, vamos reescrever. Não vamos mais fazer uma integral dentro do período, que seria de menos t sobre 2 a t sobre 2. Quer dizer, continua sendo dentro do período, mas como o período é infinito, a gente transforma aqui, ó. Em vez de integrar aqui de menos t sobre 2 a t sobre 2, que é o que a gente faz na série, a gente integra de menos infinito a infinito. O sinal tá aqui, certo? Esta parcela aqui, tá vendo? Isto aqui que apareceu, essa integral de menos infinito a infinito de x de t exponencial de menos jk ômega 0t d de t, a gente vai chamar ela de x de j ômega, tá? Então vamos separar e vamos chamar de x de j ômega. Se isso aqui é x de j ômega, o meu AK, ele vai ser 1 sobre t de x de j ômega, né? Então tá aqui, x de jk ômega, né? Então meu AK é 1 sobre t0 de x de jk ômega, tá? Substituindo o AK na equação da série, então vamos voltar aqui agora com esse novo AK que a gente tem e voltar aqui para a equação da série, ou seja, substituir ele bem aqui, tá? Substituindo ele aí, eu vou ficar com um somatório de menos infinito a infinito, de 1 sobre t0, x de k, x de jk ômega 0. Isso aqui tudo é o meu AK, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, esse T0 aqui, né, eu sei que ômega 0 é igual a 2π sobre T0, né, então eu posso dizer que 1 sobre T0 é ômega 0 sobre 2π, certo? Então, vamos reescrever esse T0 aqui, dizendo que ele é, esse 1 sobre T0, ele é ômega 0 sobre 2π, passa esse 2π dividindo aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, 1 sobre 2π eu tiro, né, é uma constante, eu vou tirar aqui do somatório, e eu deixo aqui ômega 0, tá vendo? Esse ômega 0 e esse 2π, eles apareceram por conta desse 1 sobre T0, tá? Mantém a mesma coisa, segura aí essa informação. Tá. Quando o T, ele tende para infinito, a gente já sabe que o x de T0 se aproxima de x de T. Mais ainda, quando o T tende para infinito, o ômega 0 tende a 0. Então, quando o T for infinito, que é o que a gente quer fazer, né? Que é o que a gente quer garantir, toda essa a questão que a gente está fazendo aqui para chegar na transformada de Fourier, quando ele tende para infinito, o ômega 0 tende a 0, certo? Então, o membro direito da equação acima, ele se torna uma integral. Então, se isso aqui vai tender para 0, ele vai ficar muito próximo na frequência. Isto aqui, que vinha da série de Fourier, este somatório que vinha da série de Fourier, ele tem que virar uma integral, certo? Então, olha lá como fica agora. Então, esse 1 sobre 2π, somatório, tananana, a gente transforma isso aqui numa integral, certo? Então, olha o que eu vou ter. Eu tenho essa parcela aqui, que é o x de j ômega, tá? Que foi aquela parcela que a gente separou, que é a integral de menos infinito a infinito do x de t de exponencial de menos j ômega t. E agora eu tenho isso daqui, que é o meu x de t, 1 sobre 2π integral, que veio da série, só que em vez de ser um somatório, vai virar uma integral, porque ele vai estar muito próximo na frequência. Porque o meu período está tendendo para infinito, e, portanto, a minha frequência está tendendo para 0. Então, x de j ômega exponencial de j ômega t. Essas duas equações é o que a gente chama de par transformado de Fourier, tá? A função x de j ômega, isso aqui, gente, é o que eu chamo a transformada de Fourier do meu sinal x de t. A gente chama de x de j ômega, tá? E essa equação de cima é o que a gente chama de a transformada inversa. É quando eu tenho o meu sinal na frequência em j ômega. Lembra que esse ômega, ele é 2πf. Por isso que eu falo de frequência, né? Porque o meu ômega, ele é 2πf, né? Ou ele é 2π sobre t. Mas na frequência, ele é 2πf. Então, esse x de j ômega aí, ele tá representando ele na frequência, certo? Então, essa equação aqui é quando eu tenho ele na frequência e eu quero trazer ele para o tempo. É o que eu chamo de transformada inversa de Fourier. Tá? Então, a gente chega num resumão aqui, que é o que é, de fato, a transformada de Fourier, certo? Se você tem um sinal no tempo e você quer aplicar a transformada de Fourier, você leva ele para a frequência, que é fazendo x de j ômega. A notação é assim, certo? X de t. A notação na frequência, ela é sempre maiúscula, tá? Então, você vai usar x maiúsculo de j ômega, tá? Então, ele vai estar aqui, ó, transformada... por exemplo, se o sinal for um y de t, você vai usar um y de j ômega. Se o sinal for um h de t, você vai usar um hzão
de J ômega, entendeu? É tipo sempre a letra maiúscula do sinal de origem, tá? Então, aqui se eu tenho um sinal no tempo e eu quero ele na frequência, eu quero a transformada de Fourier dele, ou seja, ele na frequência, eu uso essa equação. E aqui eu tendo ele na frequência e eu quero encontrar ele no tempo, então eu uso essa equação, tá? Essas são as duas equações da transformada de Fourier. A gente vai fazer um exemplo aqui, tá? Para que vocês compreendam bem, até porque a gente tem muitos exemplos para fazer. Então, eu vou fazer esse primeiro exemplo aqui, que é o exemplo mais basicão de todos, tá? Que é a transformada de Fourier deste sinal aqui, que é uma exponencial vezes 1 de t vezes um degrau, tá? E depois eu volto aqui para explicar isso aqui, tá? Para chegar nessa explicação aqui que a gente vai já ver isso aqui. Então, vamos lá para resolver encontrar a transformada de Fourier. Então, vamos repetir a fórmula aqui, né, da transformada de Fourier. Ela vai ser uma integral de menos infinito a infinito do meu sinal de x de t, que é esse sinal aí, que é essa exponencial de menos u, menos at, u de t, certo? Exponencial de menos j, ômega t, d de t. É isso aqui, certo? Como é que a gente faz, então, para calcular isso aqui, tá? É uma integral de menos infinito a infinito de x de t. Mas este sinal aqui, ele é uma exponencial que só existe a partir de zero. Ele não está multiplicando o u de t? O u de t, ele não é um degrau 1 com amplitude 1 a partir de zero a infinito, no caso, né? De zero a infinito. De zero a infinito. Então, a minha exponencial, ela só existe de zero a infinito. Então, eu não preciso integrar de menos infinito a infinito. Sempre que ele está multiplicando por um degrau, basta que eu integre de zero a infinito, porque esse meu sinal x de t, ele só existe de zero a infinito, tá? Quem é o meu sinal x de t? A minha exponencial de menos at, tá? Aí, agora, a gente multiplica pelo restante da fórmula. Menos j, ômega t, d de t. Chegou aqui, gente, é só uma resolução de integral, é uma resolução de integral de exponencial, tá? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer zero a infinito, vamos somar esses expoentes para deixar tudo na mesma integral, então eu vou tirar o menos em evidência, vou fazer a mais j ômega t, só para ficar todo mundo na mesma integral, pronto, certo? Agora sim eu integro, né? Se eu integrar essa exponencial, tudo isso aqui, o argumento tem que passar dividindo, né? Então, eu vou ficar com x de j ômega igual a menos 1 sobre a mais j ômega. Aí, aqui, exponencial de menos a mais j ômega de t. De 0 a infinito. Certo? Estamos só resolvendo essa exponencial. Vamos substituir os limites, então. Aqui, gente, a gente vai fazer uma consideração que é o seguinte. Uma exponencial elevada a infinito, tanto faz se ela é mais infinito ou menos infinito, que é o caso aqui, né? O meu t vai ser substituído aqui por infinito. A gente vai considerar que ela é zero. Isso não é totalmente verdadeiro, tá? Mas a gente vai considerar, para simplificações, a gente vai considerar que uma exponencial elevada a infinito, ela é zero. Então, meu primeiro termo é zero, tá? O meu segundo termo vai ser essa exponencial aqui elevada a zero, que dá 1, certo? Porque aí eu estou substituindo t por zero, vai dar 1. Se vai dar 1, como era o limite superior menos o limite inferior, isso aqui o menos aqui vai virar um mais, e isso aqui vai virar um simples 1a mais j ômega. Certo? 1 sobre a mais j ômega. Essa aqui, gente, é a transformada de Fourier deste sinal. Ou seja, é a exponencial de menos at u de t na frequência, tá? É basicamente assim, você coloca na fórmula e resolve a integral. É assim que a gente faz a transformada de Fourier, tá? Vamos voltar aqui pro seguinte. Aí tá. Essa transformada de Fourier, ela tem valor complexo, certo? Ela é 1 sobre a mais j ômega, né? Para representar ela graficamente, como é que eu represento a transformada de Fourier de um sinal graficamente, visualmente, né? Em função de ômega. A gente vai, já que é um número complexo, já que a transformada de Fourier é um número complexo, como é que a gente representa graficamente um número complexo? Magnitude e fase. Então, a maneira de eu quero representar essa transformada de Fourier graficamente, porque esse sinal aqui, tá aqui ele graficamente, né? Esboçado aqui, essa exponencial. Como é que eu faço para representar a transformada dele graficamente? Se ela é um sinal complexo, é por magnitude e fase.
Então, a forma de fazer aqui é fazendo a magnitude do sinal, certo? Que é fazendo o módulo desse sinal. Aí você faz, né? É 1 sobre A mais J ômega, vai ficar o quadrado do primeiro sobre a raiz do quadrado do primeiro sobre a raiz do quadrado do numerador e do denominador, tá? Então, vai ficar A ao quadrado mais ômega ao quadrado. E essa aqui vai ser a cara dele, certo? Você vai dar valores para ômega, um gráfico em ômega, então você vai dar valores para ômega. Quando ômega for 0, eu vou ter 1 sobre raiz de A ao quadrado, que vai dar 1 sobre A. Então tá aqui, ó. Quando ômega é 0, eu tenho 1 sobre A, porque vai ser 1 sobre raiz de A ao quadrado, tá? Aí quando ômega for A, eu vou ter A ao quadrado mais A ao quadrado. Então eu vou ter raiz de 2 ômega. Enfim, e assim você vai desenhando, tá? Mas essa aqui é a cara. Você sempre vai fazer a transformada de Fourier do sinal, você sempre vai esboçar ela pela magnitude do sinal, tá? E a fase também, se for o caso, mas geralmente você vai usar a magnitude do sinal, certo? Esse outro exemplo eu vou deixar para fazer na nossa aula síncrona, pra gente... esses dois exemplos, o 2 e o 3, a gente vai fazer lá na nossa aula síncrona, tá? Agora vamos pro seguinte. Eu falei que um sinal periódico, ele é representado por uma série de Fourier, tá? Um sinal não periódico, ele é representado por uma transformada de Fourier. Só que a grande sacada da transformada de Fourier é que eu posso generalizar ela e também ter uma representação para um sinal que é periódico. Eu posso também representar um sinal periódico por uma transformada de Fourier. Essa que é a grande sacada. Aí ela passa a ser uma ferramenta que ela pode ser usada para qualquer sinal. É que ela é criada para representar um sinal não periódico, entende? Mas eu posso fazer isso, eu posso representar um sinal periódico e ela passa a ser ela possa ser usada para qualquer sinal. Então, olha só. A gente pode desenvolver também, então, representações da transformada de Fourier para sinais periódicos, tá? Podemos construir de forma direta a transformada de Fourier de um sinal periódico a partir da série. Olha lá, a gente vai usar a série de Fourier que a gente conhece para representar um sinal periódico por uma transformada, tá? A transformada resultante, a gente vai ver, ela vai ser um trem de impulsos no domínio da frequência com as áreas dos impulsos proporcionais aos coeficientes da série. A gente vai já ver. Olha lá. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar que a gente tem um sinal x de t, que ele tem transformada de Fourier x de j ômega. Essa transformada de Fourier deste sinal x de t, que eu não sei quem é, ela é isso aqui, ó. Ela é 2π e impulso de ômega menos ômega zero. 2π impulso de ômega menos ômega zero, tá, gente? É um impulso que tem amplitude 2π e que ocorre em ômega zero. Ele tá na frequência, ele tá em ômega. É um x de j ômega, tá? Mas ele é um impulso que ocorre em ômega zero com frequência 2π, certo? Tá aqui, eu desloquei ele para ômega zero. É tipo t menos t0, né? Só que aqui é ômega menos ômega zero porque eu tô na frequência, tá? Vamos supor que eu tenho um sinal que ele tem uma transformada que é com essa cara aqui. Como é que eu faço para saber quem é esse sinal no tempo? Eu faço a transformada inversa dele, né? Então eu tenho lá minha fórmula, tá aqui, é essa aqui. Eu aplico essa fórmula aqui, dado que eu sei quem é x de j ômega, tá? Então, eu venho aqui e aplico a fórmula. 1 sobre 2π, impulso. Isso aqui tudo é o meu x de j ômega, substituir, exponencial de j ômega d de t. Como é que eu resolvo isso daqui? Olha lá, vamos lembrar. Quando eu tenho um sinal e eu multiplico ele por um impulso, qual é a resposta? A minha resposta é o sinal no momento que o impulso ocorre. Se eu multiplico uma exponencial por esse impulso aqui, se eu tenho uma exponencial e eu multiplico por esse impulso aqui, certo? Por esse impulso aqui, a minha resposta é uma exponencial no momento que o impulso ocorre. Porque só tem isso aqui, porque fora disso aqui ele é zero. Então, olha lá, eu multiplicar a exponencial de j ômega t por esse impulso aqui, o 2π com 2π eu vou cortar, porque eu tenho 1 sobre 2π da fórmula. A minha resposta vai ser o quê? O sinal no momento que o impulso ocorre. Que momento o impulso ocorre? Em ômega zero. Então, eu substituo o meu ômega por ômega zero. Certo? Então, guarda aí essa informação. Ok. Agora, vamos generalizar. Vamos dizer que se eu tinha um impulso, a transformada dele era uma exponencial. Perdão. Se eu tinha uma transformada de Fourier que era um impulso deslocado,
O meu sinal original era, então, uma exponencial, que eu acabei de provar aqui. Então, vamos generalizar. Vamos dizer que agora eu tenho uma transformada de Fourier, que é uma combinação linear de impulsos. É um somatório de impulsos, certo? 2π, AK, impulso de ômega menos K, ômega zero. Você entende que se isso aqui é verdadeiro, se eu tenho um sinal na frequência que é o impulso deslocado e no tempo eu tenho uma exponencial, se eu tiver uma combinação linear de impulsos deslocados no tempo, eu vou ter uma combinação linear de exponenciais? E adivinha, isso aqui é o quê? A série de Fourier. Então, olha lá. Se eu tenho um sinal que é periódico, que pode ser representado assim por uma série de Fourier, a transformada de Fourier dele é isso aqui. Certo? É como se eu fizesse a transformada de Fourier da série, para eu poder, já que o sinal periódico ele é representado por uma série, eu faço a transformada de Fourier da série. E isso aqui é verdadeiro. A transformada de Fourier de um sinal que é uma combinação linear de exponenciais complexas, ela é isso aqui. Então, a transformada de Fourier de um sinal periódico, ela é impulsos deslocados, é uma combinação, um somatório de impulsos deslocados em múltiplos de ômega zero, ó. Em K ômega zero, tá vendo? Ela vai sempre ter essa cara. A transformada de Fourier de um sinal periódico, ela vai sempre ter essa cara, tá? E é o que ele fala, então, olha, a transformada de Fourier de um sinal periódico com o coeficiente da série AK, né? Eu coloquei o AK aqui porque a série de Fourier vai ter o coeficiente AK, então eu preciso ter o AK aqui também, tá? Ela pode ser interpretada como um trem de impulsos, tá vendo? Um trem de impulsos ocorrendo nas frequências harmonicamente relacionadas, K ômega zero, para os quais a área na késima frequência harmônica K ômega zero é 2π vezes o coeficiente AK. As amplitudes desse cara aqui, elas vão ser 2π AK. Certo? Então, eu consigo representar um sinal periódico, que é representado por uma série de Fourier assim, como uma transformada de Fourier. Basta que eu diga que é isso aqui. Certo? Essa é a grande vantagem aí da transformada de Fourier, tá? Vou deixar um exemplo pra gente fazer lá com senos e cossenos, se eu não me engano, que são sinais periódicos, a gente vai ver a transformada de Fourier deles, tá? Vamos para as propriedades agora. Uma forma de você calcular a transformada de Fourier é pegar o sinal e colocar ele aqui na fórmula, né? Tá aqui as fórmulas aqui, bonitinhas, pego o sinal e coloco aqui. Só que assim, você tem que integrar esse sinal. Nem sempre é fácil, nem sempre é muito fácil você pegar um sinal que é fácil de você integrar, né? E aí, assim, você tem uma quantidade de propriedades que elas podem te ajudar, né? Elas podem te ajudar, elas dão essa relação aí entre tempo e frequência, né? E ela tem essas propriedades, são muito úteis na hora de você tentar calcular. Você pega um sinal que é muito complexo e você não vai conseguir fazer a transformada de Fourier dele usando a fórmula, você usa essas propriedades aqui. Tá? Então, tem duas maneiras de você achar a transformada de Fourier de um sinal. Usando ele direto na fórmula ou usando as propriedades. Tanto faz ser a transformada direta, que é a transformada de Fourier do tempo para a frequência, ou a inversa da frequência para o tempo. Vamos começar a ver as propriedades. Considera que eu tenho par de transformada, ou seja, eu tenho um sinal x de t no tempo e eu tenho um sinal x de j ômega na frequência. Linearidade. Se eu tiver um sinal x de 1 de t, x de 1 de j ômega e um sinal x de 2 de t, x de 2 de j ômega, e eu somar eles dois, eu somo as transformadas. Se eu somo o sinal no tempo, eu somo as respectivas transformadas dele, tá? Se eu multiplico por uma constante fora, né? Não é um escalamento aqui dentro, é um escalamento fora, né? Que é mexer na amplitude do sinal. Eu também mexo na amplitude das transformadas. Linearidade. Segunda propriedade, deslocamento no tempo. Se eu desloco o meu sinal, né? A gente viu que a gente pode deslocar ele para a direita ou para a esquerda no tempo. O que acontece com a transformada de Fourier dele? Lembra lá que eu desenho graficamente? Eu tenho o sinal graficamente, eu tenho a transformada de Fourier graficamente. O que acontece com a transformada de Fourier dele graficamente? Então, se eu desloco um sinal no tempo, né? O que acontece com a frequência? Eu tenho a minha transformada de Fourier do sinal original, antes de eu deslocar ele, do sinal x de t, multiplicada por uma exponencial de j ômega t zero. Ele diz aqui, olha, o efeito de deslocar no domínio do tempo é simplesmente a adição de um termo linear na fase, né? Porque isso aqui vai resultar numa adição na fase da minha transformada de Fourier, tá? A gente vai ver um exemplo também na aula para dominar essa propriedade do deslocamento no tempo,
tá? Escalonamento, agora sim, olha lá, é quando eu escalo o meu sinal. Eu comprimo ou expando, ou faço expansão, né? No tempo. O que acontece na frequência? Na frequência, eu multiplico por 1 sobre o módulo desse valor aqui que eu tô expandido ou comprimindo, e divido o J-ômega também por esse valor. Ou seja, eu pego a transformada original dele e divido por esse valor A, tá? Diferenciação. Se eu derivo este sinal na frequência, eu multiplico a transformada do meu sinal original x de t por J-ômega na frequência. Se eu derivo no tempo, eu multiplico a transformada dele por J-ômega na frequência. Integração. Se eu integro esse meu sinal no tempo, na frequência eu tenho a minha transformada do sinal original dividido por J-ômega, mais um pi vezes a transformada quando o J-ômega é 0, mais um impulso em ômega. É grande assim mesmo, tá? A gente vai fazer um exemplo aqui também na aula. Deslocar na frequência, que é uma propriedade bem importante porque a gente usa bastante, a gente vai usar bastante lá em teoria das comunicações, que vocês vão ver mais pra frente. Olha só. Se eu multiplico um sinal por uma exponencial, o que aconteceu aqui quando eu desloquei? Quando eu desloco no tempo, eu multiplico a transformada por uma exponencial. Agora, se eu fizer o contrário, se eu no tempo multiplicar por uma exponencial, o que acontece? Eu desloco a transformada de Fourier. O espectro, que a gente chama de espectro, que é a magnitude da transformada, eu desloco ela. Então, se eu multiplicar por uma exponencial positiva, eu desloco a exponencial para a direita, para ômega 0 na direita. Se eu multiplicar por uma exponencial negativa, eu desloco a transformada de Fourier para a esquerda. Então, por exemplo, se eu tiver um sinal multiplicando por um cosseno, quer dizer que eu tenho um sinal multiplicando por uma exponencial positiva, dividido por 2, mais uma exponencial negativa dividido por 2, né? Relação de Euler, né? Do cosseno. Então, se eu multiplico um sinal por um cosseno, o que acontece com a transformada de Fourier, né? Eu tenho a transformada de Fourier deslocada para a direita, dividida por 2, com a amplitude dela dividida por 2, mais a transformada de Fourier deslocada para a esquerda, com a amplitude dela dividido por 2. É isso que ele mostra aqui, ó. Se eu tiver um sinal x de t, que graficamente ele é um triângulo, né? Aqui ele é um x de J-ômega, que é um triângulo. Se eu multiplicar esse sinal por um cosseno, ele fica assim, ó, no tempo. O que acontece na frequência? Eu tenho o meu espectro deslocado para a frequência positiva, que seria aqui o equivalente ao ômega 0, tá? E aqui equivalente ao menos ômega 0. Então, eu tenho esse espectro aqui deslocado para a direita, com a amplitude dividida por 2, tá vendo? Ó, aqui é A e aqui é A sobre 2, tá vendo? Com a amplitude dividida por 2, ele para a direita e ele para a esquerda. Isso é que acontece quando você multiplica o sinal por uma exponencial e, consequentemente, você multiplica um sinal por um cosseno, tá? Dualidade ou simetria, né? A gente vai observar que, observando esses pares de transformada, né, tempo e frequência, a gente tem algumas similaridades, a gente observa algumas simetrias. Essa simetria leva a uma propriedade da transformada que a gente chama de dualidade. Por exemplo, um pulso retangular, ou no tempo ou na frequência, ele corresponde a um sinc na frequência ou no tempo. Olha só. Um pulso retangular no tempo, na frequência, ele é um sinc. Um sinc no tempo, ele é um pulso retangular na frequência, tá vendo? Aqui eu tenho um pulso retangular no tempo, aqui eu tenho um pulso retangular na frequência. Então, um pulso retangular no tempo é um sinc na frequência, e um sinc no tempo é um pulso retangular na frequência. Guarda isso aí que vocês vão usar bastante, tá? Esse princípio aqui de dualidade, tá? Diferenciação. Se eu multiplicar o sinal por um x de t por uma função t, na frequência eu derivo. Eu tenho a derivada da transformada de Fourier multiplicada por j, tá? Convolução, olha lá. Essa é a melhor propriedade da transformada de Fourier. Convolução no tempo é multiplicação na frequência. Olha a grande sacada. Eu fazer uma convolução entre dois sinais no tempo é eu fazer uma multiplicação das transformadas. Por isso que a gente vê lá, a gente não viu que é bem complicado a gente fazer convolução, né? A gente viu que é chato fazer convolução, né, de dois sinais. Olha que vantagem eu transformar para frequência. Eu pego os dois sinais, eu não quero fazer convolução porque vai me dar trabalho, a gente já viu que vai dar trabalho, né? O que eu faço? Pego os dois sinais, passo esse para a frequência, ele é um x de 1 de J-ômega, passo esse para a frequência, ele é um x de 2 de J-ômega e multiplico os sinais.
Olha qual é a vantagem, vamos lá. Quando eu queria ter um sinal y de t, né, que quando a gente aprendeu lá na convolução, eu quero um sinal y de t, para eu obter ele no tempo, eu tenho que fazer a convolução do sinal x de t na entrada pela resposta ao impulso, que é uma caracterização do sistema. Como é que eu faço agora que eu tenho na mão essa transformada de Fourier? Eu passo o meu sinal h de t para a frequência, então meu h de t vira um h de j ômega. Passo o meu sinal x de t para a frequência, ele vira um x de j ômega, multiplico um pelo outro e encontro y de j ômega, certo? Porque, ó, se h de t convolução x de t é igual a h de j ômega multiplicado por j ômega, y de t é igual a y de j ômega. Se eu quero encontrar esse cara, e eu não quero fazer convolução, eu passo todo mundo para a frequência, encontro o y de j ômega e faço a transformada inversa. Pronto, encontrei o meu sinal no tempo. Dado que eu tinha o sinal no tempo de entrada e a resposta ao impulso. Viu a vantagem? A grande sacada, né? A gente vai fazer uns exemplos aí. Essa é a grande maravilha da transformada de Fourier. É eu poder não precisar fazer convolução, passar todo mundo para a frequência, uma simples multiplicação algébrica e depois fazer a transformada inversa para voltar para o tempo, tá? O inverso é verdadeiro, se eu tiver multiplicação no tempo, eu tenho convolução na frequência, aí já não é vantagem. Se eu tiver multiplicação no tempo, é melhor trabalhar no tempo mesmo, tá? Eu vou ter alguns exemplos aqui que a gente vai fazer bastantes exemplos de transformada de Fourier. E por último, eu quero só mostrar para vocês algo que vocês vão usar muito, que é essas tabelas, tá? Você tem duas tabelas, uma é a tabela de propriedades. Essa tabela aqui, ó, ela tem um resumão das propriedades, certo? Supondo que eu tenho um sinal de x de t e eu tenho um sinal de j ômega, essas são as propriedades, certo? Linearidade, a gente viu algumas, né? Deslocamento no tempo, deslocamento na frequência, escalonamento, dualidade, diferenciação no tempo, diferenciação na frequência, enfim. Um resumão dessas propriedades que a gente viu. Isso aqui pode ser útil para vocês, tá? Outra que pode ser muito útil é o par de transformadas comum. Existe assim umas transformadas... Ó, essa aqui a gente acabou de fazer, tá vendo? A gente acabou de fazer essa aqui, ó, tá vendo? A gente fez pela fórmula e encontrou justamente um sobre j ômega mais a, né? Esse aqui pode ajudar também. Algumas mais comuns, tipo a transformada do impulso, ela é 1. A transformada do impulso deslocado, ela é exponencial de j ômega t0. A transformada do cosseno, ela é impulsos deslocados, porque a gente já sabe, né, que ela vai ter cara de impulso deslocado. Do seno também, do degrau, enfim... As mais famosas, né? As mais comuns, tá? Então, essas tabelas, elas vão ajudar vocês na hora de tentar fazer a transformada de Fourier pelas propriedades, e não pela fórmula. Pela fórmula é direto botar na fórmula e resolver a integral. Só que pelas propriedades, você pode usar aqui algumas propriedades, alguns pares transformadas mais comuns e as propriedades, tá? Tanto para fazer do tempo para a frequência, como para fazer da frequência para o tempo. É só você olhar na coluna respectiva, tá? E é isso, gente, de transformada de Fourier. Na aula a gente faz aí mais exercícios. Eu fiz um exercício para vocês só pegarem o sentimento da coisa e depois a gente faz mais exercícios na aula. E o nosso próximo vídeo a gente vai ver a transformada de Fourier discreta, certo? Então a gente fica por aqui e até a próxima.